13 de agosto de 2015. Já estou no meu inferno astral. Nossa, já faço aniversário daqui a pouco, gente. Nem vou comentar, né, sobre essa corrida do tempo. E este mês, em termos de clima, é um mês difícil em Brasília, porque é extremamente seco, tem uma ventania, e que às vezes é uma ventania gelada. É o clima de deserto, sabe? Em todo o seu esplendor. Então, sob o sol quente, né? Um sol que queima mesmo. E na sombra, frio. E à noite, gelo. À noite, um gelo, assim. Pra você dormir, pra você ficar na rua, gelado. Apesar de o dia ter sido normal, assim, quarta-feira é o dia mais lotado da minha semana, o dia mais corrido, costuma ser. Foi um dia tranquilo, foi um dia bom, né? Bons encontros, bons momentos, coisas boas, sabe? Mas ainda assim eu tô blue. Eu tô blue faz dias, né? Há alguns dias. Não sei, e não aconteceu nada. Acho que é por isso que eu sempre me defini, né, ou me reconheci como, eu sou meio depressiva, melancólica, por causa disso, porque é um estado que, infelizmente, me acomete, sabe? Não é frequentemente, eu não vivo imersa, né, em melancolia, mas de tempos em tempos, assim, sem causa, sem motivo aparente, eu me vejo melancólica, me flagro, né, nessa indiferença, assim, falta vigor, sabe, falta vontade, sei lá, falta entusiasmo, alguma coisa assim, não sei dizer, e não sei dizer porquê, principalmente porque me julgo tão privilegiada, né? Com acesso às artes, acesso não só à fruição, acesso à feitura, se eu quiser, né? Fazer teatro, quiser, sei lá, aprender desenho, aprender cerâmica, qualquer coisa, eu tenho acesso. Basta eu, né, conversar com as pessoas, eu conheço gente demais, assim. Mas não tenho vontade. Não sinto essa vontade. Tô assim, muitas ideias, mil coisas fantásticas, insights, possibilidades, mas energeticamente, entende? Acho que eu poderia me deitar numa rede e nunca mais levantar. Talvez seja só cansaço. Porque afeta, né? Afeta o nosso humor. Afeta frontalmente. Não estar dormindo, por exemplo, não tem como não afetar. E essa condição, né? Assim, blue, esse estado, acaba também levando todos os assuntos, toda a empolgação de falar sobre alguma coisa. Eu estive com amigas, né, esses últimos dias, e não sei porquê, né, esse assunto do relacionamento ainda é muito central para algumas mulheres, né. Eu espero que isso mude, mas conversa vai, conversa vem, uma hora eu falo sobre isso, né? Sobre status de relacionamento, vou dizer assim. E aí uma delas, né,
expressando, né, o seu desejo de casar ainda, porque ela ainda não viveu essa experiência e tal. Aí eu até entendo, se você ainda não viveu, é que nem eu, que ainda não morei no exterior, né? Ainda não morei no exterior, eu sou louca pra morar no exterior, não interessa se as pessoas falem que, não, mas a crise, mas a Europa não é mais a mesma, ou a Ásia, sei lá o quê, ou os costumes, ou o Brasil é que é, entendeu? A moda, ou que... Não interessa, eu quero ir, entendeu? Mesmo que eu vá me decepcionar, mesmo que eu vá para falar, voltar e admitir, nossa, realmente, não era nada daquilo que eu pensava, né? Eu idealizei, nossa, como eu fantasiei, eu achei que era o máximo da existência e nada, assim, não tem nada demais, mesmo que seja para isso, entendeu? Mas eu preciso ir. Então eu faço essa analogia com a necessidade da minha amiga de vivenciar a experiência do casamento. Aí penso em todo essa construção, né, da sociedade patriarcal, machista, sobre a qual falamos outras vezes. Então, desde a mulher acreditar lá no íntimo, né, que tem alguma coisa errada com ela, ou que ela está infeliz, ela não vai estar feliz enquanto não tiver um homem ao lado, até mil e outras coisas, né? Isso ainda pode ser um desejo central na vida de alguém, um casamento. Eu só acho que há uma inversão, né? Ao invés de você estar vivendo a sua vida e aí você encontra X, Y, Z, se relaciona, se aproxima, se afasta, tá? Mas aí num desses encontros e desencontros, inícios e rompimentos, alguma pessoa, por motivos inesperados, de maneira não planejada, sei lá, te envolve tanto, assim, transforma, afeta, né? A reunião de vocês dois é tão especial, tem algo tão diferente, tal, que aí desperta o desejo de você propor ou viver, né, uma outra união, assim, um outro tipo de vínculo com essa pessoa, que pode ser o casamento, né? Mas assim, aquela pessoa te provocou aquilo, né? E não, eu quero casar. E aí ficar atrás de alguma pessoa que se encaixe nesse projeto, né? Eu quero casar, então eu quero ter essa coisa, mas não é bem porque eu estou amando loucamente Beltrano e ele a mim, e a gente, né, entendeu? Não cogita mais ficar longe um do outro e nós vamos nos atirar nessa aventura aí, né? E que os deuses e as deusas nos ajudem, né? Então eu só sinto, né, que haja essa inversão, e que eu também já vivi isso, porque eu era cobrada, né, dessa maneira, assim, quando é que vai casar? Não era fulano, Joãozinho, Pedrinho ou, entendeu, Zezinho, era quando você vai casar. Aí eu achava que eu tinha que casar, né? É horrível, gente, não, é um saco isso. Tá, e eu estive com outra amiga, que também em algum momento que se falou disso e tal, a gente conversando. Aí ela contando que numa conversa ela admitiu assim, eu queria alguém para me ajudar, e chorou. Ajudar, encontrar alguém, ou seja, um companheiro, para ajudá-la a cuidar de si própria, porque ela não se sente capaz de cuidar de si própria. E aí o que nos leva, né, a um outro mecanismo, que é a infantilização da mulher, né? Uma infantilização, como se nós fôssemos incapazes mesmo de nos cuidar. A gente é muito capaz de cuidar de filho, né? Para isso a gente serve. Agora, como se estivesse desprotegida, incompleta, alguma coisa, um homem para me salvar. O que pode acontecer, eu torço inclusive para que as pessoas todas que desejam encontrar alguém, encontrem, deem a sorte de encontrar alguém legal, né? Alguém que também queira encontrar, mas que seja uma pessoa bom caráter, legal e tal, que vai viver uma relação sadia. Porque também há casadores doidos, né? Nossa,
muito, super tem, né? Super tem. Eu, por minha vez, né, falava para elas, nas 2 ocasiões eu falei, nossa, gente, eu me sinto cada vez mais incapaz de, assim, eu me sinto como se cada vez se tornasse mais difícil eu me interessar por alguém que também se interesse por mim e tal, né? E isso sem nenhum pesar, porque sem ter lido antes, eu acho que eu vivi um dos textos do Osho, né? É um texto curto que vocês devem ter lido já. Começa assim: primeiro fique só, depois aprenda a se divertir só. E aí ele vai desenvolvendo, né? Um texto curto, breve, mas que ao final traz como conclusão o seguinte, né? Quando você conquista essa autonomia emocional, existencial, né? Você se torna mestre da sua própria trajetória, da sua vida aqui. E não mendigo, né? Mendigo, afetivamente falando. Então, eu ainda não me tornei mestra, né? Da minha própria vida, acho que não. Mas estou bem, mas muito, muito mais perto disso. Realmente, a construção dessa autonomia, ela deságua nesse não necessitar do outro. Você não precisa mesmo, assim. Você consegue, você vive muitas coisas, você vive muitas emoções, você vive muitas descobertas, você vive muitas coisas mesmo na sua vida sem sentir falta, sem sentir aquela lacuna, né? Que a maioria de nós, quando não tem essa autonomia, quando ainda é muito carente, tal, sente uma lacuna, um vazio, né? Falta alguém aqui, tal. Eu, depois dessa, assim, né, a esta altura desse processo, não sinto que falte nada, não falta ninguém, falta dinheiro, é outra coisa ainda, porque eu também vou resolver isso. Acho que esse vídeo vai para os inconfessáveis, coitados, minhas amigas estão muito fragilizadas, eu não vou levar esse tema a público, não, porque cada uma com o seu aprendizado, né? Cada uma tem que ter o seu aprendizado. Eu vivi isso de uma maneira aguda. Eu procurava desesperadamente alguém. Eu queria, e é impressionante, porque você tem uma fantasia, assim, que vela seus olhos mesmo. Que na nossa cabeça, a argumentação é assim: não, mas eu quero amar, eu quero ser amada. Todo mundo nesse mundo merece ser amado. E por que eu não posso ter isso? E quando na verdade não é questão de poder ou não poder ser amado, poder ou não poder ter alguém, tal. A verdadeira questão é: você tem a si próprio, assim, você já se deu ao trabalho de realizar essa conquista, a conquista de si? Porque se você tiver realizado isso, se você tiver se ocupado disso, muito dificilmente você vai, após esse mergulho, essa viagem de autodescoberta, esse aprofundamento em si mesmo, muito dificilmente você vai vai procurar alguma coisa. Você não vai, entendeu? Você não vai se levantar sobre muletas, você não vai se erguer sobre uma estrutura frágil. Você se torna um forte alicerce, né? E a sua própria construção. Eventualmente há encontros em que você troca,
Mas você não se sente infeliz porque não há alguém constantemente ali ao seu lado. Você está satisfeito, já está satisfeito. É tão, eu acho, diferente, dissonante isso, que eu mesma fico assim, de tentar descrever, porque tenho sentido isso, mas é muito novo, é muito, como digo, recente, né? Eu era a típica carente. E depois desses 4 anos e meio, em que eu me propus, em que eu prometi a mim mesma cuidar das minhas feridas, a mudança foi mais radical do que eu imaginava. Me surpreendeu também. Inclusive eu imagino que, sei lá, em algum momento que me dá um mal-estar, assim, de pensar nessa solitude, tipo, tá, não sinto falta, não pode não aparecer ninguém, não aparecer mesmo, né? Você com 60, 70, 90, 120 anos. Eu acho que o mal-estar que ainda, né, dá uma visitadinha se deva mais ao estranhamento dessa condição e ao medo da margem em relação aos grupos, né, sociedade e tal, você fica tão à margem que você fica mesmo desterrada, do que o dia a dia consigo própria, entende? Comigo mesma. O dia a dia comigo mesma, ele transcorre silenciosa e tranquilamente. Não há crises, dramas, não há questionamentos, não há. Quanto a isso, né? Há outros questionamentos, outros. Mas e os outros, né? Os outros, assim, no sentido de e os rótulos e o julgamento e o quanto as pessoas nos enquadram e podem nos isolar. Enfim, talvez seja isso que ainda seja o resquício, o último finzinho, assim, de insegurança que me cause alguma dúvida, algum temor brando, mas que é um temor, que é um mal-estar. Nossa, eu tô tão cansada que eu começo a não conseguir falar. Começo a falar errado. Definitivamente, eu não gosto de ter que dirigir tanto. Nossa, tinha que estar em casa já, sei lá, 1 hora atrás. Boa noite, gente. Ótimo descanso para nós.